Eu sou Zípora, filha de Jetro, sacerdote de Midian, e esposa de Moisés, o homem escolhido por Deus para libertar o povo hebreu da escravidão no Egito. Minha história é um fio entrelaçado com o destino de um povo e os planos do Altíssimo, mas nem sempre é contada. Por muito tempo, caminhei nas sombras de grandes acontecimentos, observando, sentindo e, às vezes, questionando meu lugar em tudo isso. Hoje, quero compartilhar minha perspectiva, minhas dúvidas, medos e também minha fé. Quero que você ouça a voz de quem viveu ao lado de um profeta e que também teve sua própria jornada de crescimento e entrega. Não foi fácil ser esposa de um homem com um chamado divino tão grande, mas, através de cada desafio, aprendi lições preciosas que transformaram minha vida para sempre. Esta é minha história, de coragem, sacrifício e esperança. Se você quiser caminhar ao meu lado por esses momentos, venha comigo. Há muito que quero lhe contar. Aquele poço era o coração pulsante de Midian, onde as mulheres se reuniam para puxar a água, onde os olhos se encontravam, onde as conversas surgiam. Como sempre, o murmúrio das águas escondia segredos. Eu, Zípora, filha de Jetro, não sou exceção. Naquele dia, o sol estava baixo, criando sombras longas e pesadas sobre a terra seca, e eu sentia que algo estava diferente. Não era só o calor, mas a sensação de que o destino estava prestes a se desenrolar diante de mim. Mal sabia eu o que estava por vir. As minhas irmãs estavam ao meu lado, como sempre, mas havia algo em meu peito que me dizia para não me distrair, para não desviar os olhos. E então eu ouvi. Ele estava ali, à margem do poço, um homem estranho, com roupas desgastadas, uma barba escura e um olhar cansado, mas que, de algum modo, carregava uma intensidade. Ele não parecia se encaixar em nenhum lugar. A princípio, pensei que fosse um nômade, um de tantos que vagavam pelo deserto em busca de abrigo ou alguma oportunidade. Mas algo em seus olhos me fez hesitar. Ele não era apenas mais um viajante. O homem estava afastado das outras mulheres, observando como elas enchiam seus cântaros, mas parecia inquieto, como se esperasse algo. Ou talvez fosse eu quem o observava mais do que deveria. Não era de minha natureza questionar ou investigar os outros, mas algo naquele estrangeiro me deixava desconfortável, quase como se ele fosse uma presença que não pertencia ali. Mesmo assim, não sabia se deveria me aproximar ou continuar fazendo o que sempre fiz, cumprir com minha tarefa e seguir em frente. Então, algo inesperado aconteceu. Quando as mulheres começaram a se retirar com os cântaros cheios, o poço ficou vazio. Nesse momento, um grupo de pastores chegou. Eles empurraram e ameaçaram as outras mulheres, tentando forçar a passagem para alcançar a água antes delas. A tensão no ar ficou densa, como se o poço fosse mais do que um simples poço. Era o limite entre a civilização e a selvageria. Eu estava prestes a reagir, mas antes que pudesse fazer algo, o homem estranho deu um passo à frente. Com um movimento firme, ele afastou os pastores, e como se o deserto tivesse parado para observá-lo, a briga cessou imediatamente. O homem falou com uma autoridade que nenhum de nós, especialmente aquelas mulheres, imaginava ser possível. Ele não gritou, nem levantou a voz. Simplesmente, os pastores se afastaram, sem entender direito o que havia acontecido. E ele, aquele homem de olhos penetrantes, virou-se para nós como se o universo inteiro tivesse se inclinado para ele naquele momento. Venham, ele disse, com um tom firme, mas não agressivo, a água é para todos. Era impossível não sentir o peso daquela frase. Ele havia restaurado a ordem sem uma palavra mais alta, sem violência. Fiquei atônita. Ele estava ali, como um estrangeiro, mas em um piscar de olhos, ele havia se tornado a razão pela qual a paz voltou ao poço. Mas eu sabia que aquele momento não era comum. Nenhuma situação no deserto é comum. E esse homem, com sua aura tão misteriosa, parecia ser algo além do que um simples viajante. Eu o observava de longe, mas meus pensamentos estavam confusos. Eu não sabia o que pensar dele. Havia algo em seu olhar que estava impregnado de uma força oculta, algo profundo que eu não entendia. Por um momento, o deserto pareceu ainda mais vazio, e eu percebi que o tempo havia parado, como se o mundo ao redor de nós tivesse desaparecido. Naquele instante, uma escolha era iminente. Ou eu o rejeitava como um estranho, ou o aceitaria como algo muito mais significativo do que qualquer um de nós poderia imaginar. O poço, que antes parecia um simples lugar de encontro,
agora se transformava no ponto de partida para uma história que eu jamais imaginaria que teria um papel. E assim, a história de Zípora e Moisés começou, entre a desconfiança e a incerteza, em uma troca silenciosa de olhares e um destino que se desenhava sem aviso. Nunca imaginei que minha vida tomaria esse rumo. Quando conheci Moisés, a princípio, ele era apenas um homem estranho, alguém que apareceu do nada, como uma tempestade que não se anuncia até que já tenha tomado tudo ao seu redor. Eu era uma midianita, filha de Jetro, sacerdotisa e parte de uma linhagem que reverenciava os deuses do deserto. Para nós, as divindades de nossa terra eram tudo. Elas nos guiavam, nos protegiam e nos davam forças para sobreviver nesse vasto e implacável deserto. Eu vivia à sombra dessa crença, com uma fé que foi ensinada a mim desde que me lembro. Mas Moisés, ele era diferente. Ele não se ajoelhava aos mesmos deuses. Ele vinha de longe, de uma terra chamada Egito, e falava de um Deus único, que ninguém ali conhecia, que ninguém ali entendia. Ele não era como os outros estrangeiros, não era como os homens de minha terra. Ele tinha uma missão. Ele estava em busca de algo que parecia mais grandioso do que qualquer coisa que eu tivesse visto ou ouvido antes. Nos dias que se seguiram ao nosso encontro no poço, eu o observei com atenção. Moisés era homem de poucas palavras, mas suas ações falavam mais do que qualquer discurso. Ele era forte, mas não pela força de seus músculos. Sua força vinha de algo invisível, algo que ele chamava de chamado. E ali estava ele, com o peso do destino sobre seus ombros, alguém que afirmava ser o escolhido para libertar os hebreus da escravidão no Egito. Eu, uma simples filha de Jetro, poderia me unir a ele. O que significava ser esposa de um homem com um destino tão grandioso e incompreensível? A tensão que sentia, e que provavelmente ele também sentia, era palpável. Não era só uma questão de nossas culturas diferentes, mas algo mais profundo, mais fundamental. Ele era hebreu, eu era midianita. Ele acreditava em um Deus que, para mim, parecia distante e estranho. Eu sentia o peso da dúvida em meu peito. Como poderia eu, uma mulher de Midian, ser a esposa de um homem que seguia um caminho tão oposto ao meu? Às vezes, olhava para ele e sentia um medo incômodo. Moisés falava sobre grandes feitos, sobre pragas e milagres, sobre a libertação de um povo inteiro, como se tudo isso fosse parte de um plano de Deus que não tinha começo nem fim, apenas uma missão que precisava ser cumprida. E eu era apenas uma mulher. O que eu significava nesse cenário grandioso? O que seria de mim ao seu lado? Havia momentos em que eu me sentia como uma sombra, observando Moisés e o peso de sua missão. Eu queria ser forte, queria acreditar naquilo que ele acreditava. Mas como poderia? O que era esse Deus que ele seguia? Como eu, com minhas crenças e minhas raízes, poderia me tornar parte de algo tão distante da minha realidade? No entanto, havia algo em Moisés que me atraía de uma maneira que eu não conseguia explicar. Era como se, mesmo com suas dúvidas e hesitações, ele estivesse sendo guiado por uma força que transcendia o entendimento humano. Era isso que me fazia dar um passo em direção a ele, apesar de todas as dúvidas que cresciam dentro de mim. Eu sabia que, ao me casar com ele, não estava apenas unindo duas pessoas. Estava sendo arrastada para dentro de algo maior, algo que eu não podia controlar ou compreender completamente. O casamento foi, para mim, um ato de fé e de entrega. Não apenas por amor a Moisés, mas por algo ainda mais profundo. A crença de que, ao lado dele, eu poderia descobrir um novo caminho, um novo propósito. A dúvida ainda pairava sobre mim, mas algo me dizia que essa jornada não era sobre encontrar todas as respostas de imediato, mas sobre caminhar, mesmo sem entender o destino. Nos momentos de silêncio, quando a noite caía sobre o acampamento e as estrelas se acendiam no céu, eu me perguntava se algum dia entenderia o que realmente significava ser esposa de Moisés. Eu sabia que a vida ao lado dele nunca seria fácil, que a dúvida e o medo sempre estariam presentes. Mas, ao olhar para ele, eu via mais do que um homem em busca de um povo. Via alguém que, com cada passo, estava se aproximando de algo que, mesmo distante de minha compreensão, era grandioso e eterno. E talvez, apenas talvez, eu também pudesse encontrar meu lugar nesse plano. Era assim que nos tornamos, não apenas marido e esposa, mas parceiros em uma jornada que desafiava todos os limites do entendimento humano. Eu não sabia onde isso nos levaria, mas algo dentro de mim me dizia que a única coisa a fazer era seguir. Sem saber o que viria a seguir,
sem saber se, ao final, eu teria algum lugar nesse plano divino. Eu nunca imaginei que seria testemunha de tamanha manifestação do poder divino. Sempre soube que o Deus de Moisés era poderoso. Ele dizia isso com tanta convicção que era impossível duvidar. Mas uma coisa é ouvir falar, e outra é ver com os próprios olhos. Quando ouvi os primeiros relatos dos milagres no Egito, confesso que fiquei dividida entre o fascínio e o temor. Não eram pequenos sinais. Eram coisas que desafiavam a própria natureza. A transformação da água do Nilo em sangue, a invasão das rãs, os enxames de insetos. Tudo isso me parecia ao mesmo tempo assustador e irresistivelmente impressionante. Era o tipo de poder que você não pode ignorar, mesmo que queira. Eu me perguntava como Moisés se sentia. Como era ser o canal de algo tão grandioso? Ele, um homem que conheci no deserto, que cuidava de ovelhas e parecia tão comum. Agora, ele era o instrumento de Deus para enfrentar Faraó e libertar um povo inteiro. Mas não foi até que presenciei um milagre pessoalmente que compreendi a dimensão do que estava acontecendo. Quando o mar se abriu diante do povo hebreu, quando aquela muralha de água se ergueu em um caminho seco, meu coração quase parou. Fiquei paralisada, não por medo, mas por um misto de reverência e incredulidade. Eu não conseguia desviar o olhar. Caminhei ao lado de Moisés, segurando firme a mão de nossos filhos, sentindo o vento úmido contra meu rosto e ouvindo o som assustador da água ao nosso redor. Naquele momento, percebi o quanto somos pequenos diante de Deus. Não havia explicação natural para o que acontecia. Era o próprio dedo divino intervindo na história. No entanto, com o fascínio vinha também o temor. Porque um Deus capaz de partir o mar ao meio é um Deus que também exige reverência. Eu via o quanto Moisés estava imerso nesse relacionamento com ele. E isso me fazia refletir sobre o meu próprio papel. Ser esposa de Moisés significava estar perto desse poder, mas também significava enfrentar meus próprios limites de fé. Mesmo assim, não havia como negar que esses milagres deixaram uma marca em mim. Eles me ensinaram que Deus não é apenas uma ideia distante ou um conceito abstrato. Ele é vivo, presente, e opera de maneiras que desafiam nosso entendimento. Eu, Zípora, me tornei uma observadora do poder divino. Cada milagre era como uma janela aberta para um mundo maior, um vislumbre do que significa confiar plenamente em Deus. E, embora isso trouxesse um peso, o peso de saber que estamos lidando com algo infinitamente maior do que nós, também trazia uma certeza: não importa o quão caótico o mundo pareça, o Deus que faz o impossível está no controle. Ser esposa de Moisés nunca foi um papel simples. Desde o momento em que aceitei compartilhar minha vida com ele, sabia que não seria como os casamentos comuns que eu via em Midian. Havia algo de inquieto, de intenso nele, um fardo invisível que parecia pesar em seus ombros, mesmo antes de ele ouvir a voz de Deus na sarça ardente. Mas foi depois daquele chamado divino que compreendi a profundidade do que significava caminhar ao lado de um homem destinado a algo tão grandioso. Moisés não era apenas meu marido. Ele era o escolhido de Deus para libertar um povo inteiro. E isso significava que, muitas vezes, ele não poderia estar completamente presente comigo ou com nossos filhos. Eu, Zípora, me vi carregando um peso que, muitas vezes, parecia maior do que eu mesma. A solidão era uma companheira constante. Moisés estava frequentemente absorto em seus pensamentos, em suas conversas com Deus, e em seu papel como líder. Eu não era só sua esposa, era uma testemunha silenciosa de sua luta interna, das dúvidas que ele enfrentava, e da pressão de carregar as esperanças de uma nação inteira. Houve momentos em que me perguntei se eu era forte o suficiente. Ser esposa de um homem comum já tem seus desafios, mas ser esposa de um profeta, de um libertador, exigia algo muito além do que eu pensava ser capaz de oferecer. Muitas vezes, me sentia invisível, como se minha própria identidade fosse eclipsada pelo brilho do chamado dele. No entanto, com o tempo, percebi que meu papel, embora discreto, era indispensável. Eu era o alicerce sobre o qual Moisés podia se apoiar quando o peso se tornava insuportável. Meu amor, minha paciência e minha fé eram o que o mantinham firme quando ele se sentia fraco. Mas não vou mentir, houve sacrifícios. Muitas vezes, coloquei os sonhos e as necessidades de nossa família em segundo plano para apoiar a missão divina de Moisés. Aprendi a abrir mão do conforto, da estabilidade, e até mesmo de momentos preciosos de intimidade,
porque sabia que estávamos participando de algo muito maior do que nós mesmos. Refletindo sobre tudo isso, percebo que o peso do chamado de Moisés não era apenas dele, era nosso. Deus não chamou apenas um homem, ele chamou uma família para carregar a missão juntos, cada um à sua maneira. E, embora isso exigisse sacrifícios, também trouxe recompensas que só quem caminha com Deus pode entender. Porque, no final das contas, não é sobre nós, nossas dores, nossas vontades ou nossos desejos. É sobre o propósito maior que Deus tem, e a honra de fazer parte disso, mesmo que de forma silenciosa. E eu, Zípora, escolhi carregar esse peso porque sabia que, por mais difícil que fosse, estávamos no centro da vontade de Deus. E isso, por si só, já era o suficiente para me dar forças. Eu nunca imaginei que seria testemunha de tamanha manifestação do poder divino. Sempre soube que o Deus de Moisés era poderoso. Ele dizia isso com tanta convicção que era impossível duvidar. Mas uma coisa é ouvir falar, e outra é ver com os próprios olhos. Quando ouvi os primeiros relatos dos milagres no Egito, confesso que fiquei dividida entre o fascínio e o temor. Não eram pequenos sinais. Eram coisas que desafiavam a própria natureza. A transformação da água do Nilo em sangue, a invasão das rãs, os enxames de insetos. Tudo isso me parecia ao mesmo tempo assustador e irresistivelmente impressionante. Era o tipo de poder que você não pode ignorar, mesmo que queira. Eu me perguntava como Moisés se sentia. Como era ser o canal de algo tão grandioso? Ele, um homem que conheci no deserto, que cuidava de ovelhas e parecia tão comum. Agora, ele era o instrumento de Deus para enfrentar Faraó e libertar um povo inteiro. Mas não foi até que presenciei um milagre pessoalmente que compreendi a dimensão do que estava acontecendo. Quando o mar se abriu diante do povo hebreu, quando aquela muralha de água se ergueu em um caminho seco, meu coração quase parou. Fiquei paralisada, não por medo, mas por um misto de reverência e incredulidade. Eu não conseguia desviar o olhar. Caminhei ao lado de Moisés, segurando firme a mão de nossos filhos, sentindo o vento úmido contra meu rosto e ouvindo o som assustador da água ao nosso redor. Naquele momento, percebi o quanto somos pequenos diante de Deus. Não havia explicação natural para o que acontecia. Era o próprio dedo divino intervindo na história. No entanto, com o fascínio vinha também o temor. Porque um Deus capaz de partir o mar ao meio é um Deus que também exige reverência. Eu via o quanto Moisés estava imerso nesse relacionamento com ele. E isso me fazia refletir sobre o meu próprio papel. Ser esposa de Moisés significava estar perto desse poder, mas também significava enfrentar meus próprios limites de fé. Mesmo assim, não havia como negar que esses milagres deixaram uma marca em mim. Eles me ensinaram que Deus não é apenas uma ideia distante ou um conceito abstrato. Ele é vivo, presente, e opera de maneiras que desafiam nosso entendimento. Eu, Zípora, me tornei uma observadora do poder divino. Cada milagre era como uma janela aberta para um mundo maior, um vislumbre do que significa confiar plenamente em Deus. E, embora isso trouxesse um peso, o peso de saber que estamos lidando com algo infinitamente maior do que nós, também trazia uma certeza. Não importa o quão caótico o mundo pareça, o Deus que faz o impossível está no controle. Ser esposa de Moisés nunca foi um papel simples. Desde o momento em que aceitei compartilhar minha vida com ele, sabia que não seria como os casamentos comuns que eu via em Midian. Havia algo de inquieto, de intenso nele, um fardo invisível que parecia pesar em seus ombros, mesmo antes de ele ouvir a voz de Deus na sarça ardente. Mas foi depois daquele chamado divino que compreendi a profundidade do que significava caminhar ao lado de um homem destinado a algo tão grandioso. Moisés não era apenas meu marido. Ele era o escolhido de Deus para libertar um povo inteiro. E isso significava que, muitas vezes, ele não poderia estar completamente presente comigo ou com nossos filhos. Eu, Zípora, me vi carregando um peso que, muitas vezes, parecia maior do que eu mesma. A solidão era uma companheira constante. Moisés estava frequentemente absorto em seus pensamentos, em suas conversas com Deus, e em seu papel como líder. Eu não era só sua esposa. Era uma testemunha silenciosa de sua luta interna, das dúvidas que ele enfrentava, e da pressão de carregar as esperanças de uma nação inteira. Houve momentos em que me perguntei se eu era forte o suficiente. Ser esposa de um homem comum já tem seus desafios, mas ser esposa de um profeta, de um libertador,
exigia algo muito além do que eu pensava ser capaz de oferecer. Muitas vezes, me sentia invisível, como se minha própria identidade fosse eclipsada pelo brilho do chamado dele. No entanto, com o tempo, percebi que meu papel, embora discreto, era indispensável. Eu era o alicerce sobre o qual Moisés podia se apoiar quando o peso se tornava insuportável. Meu amor, minha paciência e minha fé eram o que o mantinham firme quando ele se sentia fraco. Mas não vou mentir, houve sacrifícios. Muitas vezes, coloquei os sonhos e as necessidades de nossa família em segundo plano para apoiar a missão divina de Moisés. Aprendi a abrir mão do conforto, da estabilidade, e até mesmo de momentos preciosos de intimidade, porque sabia que estávamos participando de algo muito maior do que nós mesmos. Refletindo sobre tudo isso, percebo que o peso do chamado de Moisés não era apenas dele, era nosso. Deus não chamou apenas um homem, ele chamou uma família para carregar a missão juntos, cada um à sua maneira. E, embora isso exigisse sacrifícios, também trouxe recompensas que só quem caminha com Deus pode entender. Porque, no final das contas, não é sobre nós, nossas dores, nossas vontades ou nossos desejos. É sobre o propósito maior que Deus tem, e a honra de fazer parte disso, mesmo que de forma silenciosa. E eu, Zípora, escolhi carregar esse peso porque sabia que, por mais difícil que fosse, estávamos no centro da vontade de Deus. E isso, por si só, já era o suficiente para me dar forças. Sempre soube que minha história seria mais silenciosa, talvez esquecida por muitos, mas não por Deus. As Escrituras não falam tanto sobre mim quanto falam sobre meu marido, Moisés, e é compreensível. Ele foi escolhido para liderar um povo, para realizar sinais e milagres, para ser a voz de Deus diante do Egito e de Israel. Sua jornada foi grandiosa, mas a minha? Ela foi feita de pequenas decisões, de momentos de fé silenciosa, de dor e de escolhas que, embora discretas, tiveram impacto. Eu não fui a mulher que esteve na frente, comandando multidões ou profetizando nas praças, mas sempre estive ao lado de Moisés, naquilo que era necessário. E mesmo sem ser mencionada de maneira grandiosa, acredito que minha presença teve seu valor. Minha decisão de circuncidar meu filho foi um ato simples, mas cheio de significado, de conexão com a aliança de Deus. Eu sabia que era uma ação importante, um símbolo de obediência, e de que meu papel não era só como esposa, mas como parte do pacto divino com nosso povo. Meu papel nas entrelinhas da história talvez não seja óbvio para muitos, mas sei que fui o ponto de equilíbrio, a força silenciosa em meio à tempestade. Quando Moisés partiu para a missão no Egito, eu soube que minha jornada era de espera e confiança. Eu sabia que ele tinha um chamado divino, mas também sabia das dificuldades, das dores e da solidão que ele enfrentava. E, embora minha voz não fosse ouvida da mesma forma que a dele, minha fé sustentava nossa casa, e meu amor por ele nunca diminuiu. Minha ligação com Jetro também foi essencial, como uma ponte entre duas figuras fortes e diferentes. Vi como o conselho de meu pai trouxe alívio a Moisés, e pude ajudar a fortalecer aquela aliança, que resultou em uma liderança mais eficaz. Naquele momento, percebi o quanto meu papel de mediadora e de apoio era necessário, mesmo sem que eu fosse o centro da história. Talvez eu nunca tenha sido reconhecida de maneira grandiosa, mas creio que minha força e fé foram elementos que ajudaram a sustentar Moisés em sua missão. Eu fui a esposa que o acompanhou na solidão do deserto, que enfrentou desafios ao seu lado e que, em momentos de aparente silêncio, sustentou o que parecia inabalável. O legado de Zípora, talvez, não seja encontrado nas grandes vitórias ou milagres, mas nas pequenas escolhas feitas com fé, nas decisões tomadas no silêncio, nas vezes em que me coloquei à margem para que a obra de Deus fosse cumprida. E isso, para mim, é mais do que suficiente. Minha história, mesmo que pequena aos olhos de muitos, foi parte do plano divino. E isso é o que me basta. Se você está acompanhando minha história até aqui, saiba que cada detalhe, cada momento de fé e silêncio, tem um propósito. Às vezes, pensamos que as pequenas ações não têm importância, mas na verdade, são elas que sustentam o que Deus está fazendo em nossas vidas e ao nosso redor. Seja forte, seja fiel, mesmo nos momentos mais difíceis. Não subestime o poder de suas escolhas, mesmo as mais silenciosas. Se você se identifica com minha jornada de fé e luta silenciosa, se sentir que é hora de dar um passo de confiança, compartilhe esse vídeo.
Fale com outros sobre a importância da obediência, do apoio mútuo e da força que vem de confiar em Deus, mesmo quando não vemos todo o plano. Não deixe que sua história passe despercebida, pois assim como Deus usou Zípora, Ele pode usar você também.